Pois bem, queridos irmãos, graças a Deus nós estamos no encerramento desse trimestre, né? Tabernáculo apontando para a obra redentora de Cristo. E hoje nós estamos na lição de número 13. Somos gratos a Deus pelo trimestre que passamos com os irmãos, né? E hoje nós vamos tratar o título da lição, Sacerdócio Celestial. Né? O texto áureo está baseado em Hebreus capítulo 7 e o versículo 26. Porque nos convinha um sumo sacerdote, como este santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. A verdade prática. Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele oferta e ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. A leitura bíblica em classe para a sua e para a nossa meditação está no livro Carta aos Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 15, Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo de número 4. Queridos irmãos, nós vamos encerrando esse trimestre, né? Colocando e tendo bem vivo no nosso coração que o sacerdócio não se aplica à pessoa. Não temos como fugir, né? Era um ministério que Deus deu a uma família para aquela aliança do Sinai, apontando para a obra redentora de Cristo. Cristo se torna sumo sacerdote, mais superior a Arão. Ele fala: eu não sou como Arão. Na verdade, não houve uma vara que florescesse para provar a minha autoridade, mas eu sou lá da origem, lá da ordem de Melquisedeque. Eu já sou de lá. Eu sou superior a Arão. Então é algo para você passar, focar para o seu aluno, que essa lição é a lição do encerramento, para fazer o fechamento. Algumas coisas nós vamos repetir para relembrar, né? E o que nós mais vamos relembrar é que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. E quando você lê o sacerdócio celestial, tem um único sumo sacerdote, isso é um título que tem que tomar cuidado, porque não quer dizer que no céu haja sumo sacerdote, porque senão teria que haver um sacerdote e teria que haver sacrifício. E isso diz respeito a nós que moramos na terra, e esse celestial é Cristo que vem morar conosco e hoje habita no nosso coração, para não criar essa questão de céu como um sumo sacerdote. Jesus é o próprio Deus. Então, não há ninguém maior, ninguém menor, nem o Espírito Santo é menor, nem Deus é menor, assim cremos nós na figura da Trindade. Então, quando coloca aqui Jesus Cristo como sumo sacerdote, porque quando o Hebreus vai trazer essa nova visão para os judeus, porque a igreja, ela nasce com judeus. Isso você percebe que toda a pregação do apóstolo Pedro, na primeira ministração, Pedro prega a antiga aliança. Não havia Novo Testamento, não havia Mateus, Marcos, Lucas, nem as cartas do apóstolo Paulo. Paulo nem era convertido ainda, né? Ainda era um fariseu. Então, quando 3.000 almas se convertem, é a mensagem do Pentateuco, a mensagem da Torá. Então, quando 5.000 almas se convertem, a mesma mensagem, mostrando e apontando. Ele usa até o texto de Joel, né? Capítulo 2, ele fala, é aquela promessa de Joel. É a promessa de Joel, exatamente. Capítulo 2, há de ser que vai descer sobre vós o Espírito Santo, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, terão sonhos, terão visões. Aquela promessa está se cumprindo naquele Jesus Nazareno que vocês mataram. Então, a mensagem era: vocês conhecem a lei de Deus e aqui está o Messias, e aqui está o prometido. Se lembra do sacrifício, o Cordeiro de Deus? Então, sempre apontando para o sacerdócio, que seria o quê? O rompimento da tribo de Levi, dos filhos de Arão, que também já havia se rompido. Se você ler Levítico, já tem uma grande problemática. Lá eles chegaram a fazer levitas sacerdote de outras tribos, né? Quando eles descobrem um levita lá, eles levam para junto deles. Então,
há um rompimento, mas segundo a Bíblia Sagrada mostra, Jesus Cristo vem segundo a ordem de Melquisedeque. E lembrando agora que o segundo ponto vai falar o sacerdócio coletivo dos cristãos. Nós já pontuamos, presbítero não é sacerdote. Você quando olha, eu sou um presbítero, o Luciano é um pastor, nós estamos sentados lá no lugar mais alto, né, que as pessoas sentam, dizendo que é o púlpito, né, lá não é o altar, lá não é o santo, nem o santo dos santos, bem porque nós somos santos só no sentido de separado, mas somos ruinzinho, né, ninguém é bonzinho, todo mundo é ruinzinho, por isso Jesus morre na cruz do Calvário, mas nós como luz do mundo, sal da terra, como aqueles que orientam o mundo e representamos a Deus na terra, nós temos esse papel do sacerdócio, quer dizer, sacerdócio é aquele que intercede em favor de alguém. Então eu intercedo em favor da minha família, invisto em favor da minha família, eu faço de tudo pela minha família e eu também faço de tudo para que o meu próximo possa vir ao conhecimento da verdade, seja por eu transmitir uma palavra, seja por eu ser uma carta viva e eles vejam em mim o exemplo daqueles que seguem o padrão de Cristo. Então nós fazemos o papel hoje de quê? De sacerdócio, não mais oferecendo sacrifícios, mas sacrificando o nosso próprio eu. Paulo vai dizer isso, né? Eu mesmo, havendo eu pregado a muitos, o que eu faço? Eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que não tendo pregado a muitos, venha eu mesmo ser reprovado pelo Senhor. Quer dizer, havia uma preocupação, ele disse, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa maldição? O bem que eu quero não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Como querendo dizer, quando eu estou fraco é que eu estou forte, porque daí eu dependo de Deus. Quer dizer, nós precisamos, na realidade, ao invés de levar um animal para sacrifício, hoje precisamos mortificar as obras da carne para que o fruto do Espírito resplandeça em nós e o mundo veja, essa é a igreja de Deus. E aí, irmãos, entra Jesus Cristo, terceiro tópico, o nosso sumo sacerdote no céu. Então, como não tem esse ministério sacerdotal no céu, bem abordado, pontuado pelo presbítero irmão Sérgio, mas para nós termos esse entendimento, Jesus na questão de mediador, né? Ele é o nosso mediador. Até então era o sacerdote. Por que que hoje nós estamos dizendo aos irmãos não tem a figura, o pastor não é o sacerdote, o presbítero não é o sacerdote, a irmã fulana não é a sacerdotisa, não tem nada disso, por quê? Porque não tem mais esse mediador. Quando eu reconheço o meu erro, reconheço os meus pecados, reconheço a minha miserabilidade, eu me dobro diante de Deus, e Jesus é o mediador. Agora, lembrando, para não perder o fio da meada, que nós estamos tratando do sacerdócio. Agora, quanto igreja, quanto fazendo parte desse edifício, nós devemos respeito e devemos também obrigação para com o corpo. Então, quando Paulo trata aos irmãos de Corinto, ele vai dizer, tem problema com você e o seu vizinho, vai lá, trata com ele. Não deu certo, leva para a igreja. Junto com o presbitério, não deu certo, reúne a igreja e, se for o caso, até expulsa o indivíduo. Quer dizer, nós não estamos dizendo que o pastor que está na congregação, que o presbítero que está na congregação, o diácono que está na congregação, não deva ser tratado com o cargo que ele tem. Nós temos e nós respeitamos. Nós temos nosso pastor aqui, quando tem casos que nós não conseguimos resolver, nós levamos ao presbitério. Não deu, vai ao pastor. Então, o caso aqui de sacerdócio que nós estamos falando é a intermediação. Quando eu tenho um pecado, quer dizer, eu não preciso ir lá e falar para o pastor, mas eu pequei um caso de adultério. Aí é um caso diferente, porque necessita você trazer ser tratado a público, porque você pecou contra o corpo de Cristo. Então você precisa tratar. Agora imagina, você deu um problema com a sua esposa. Conserta com a tua esposa. Não precisa levar lá. Mas foi uma coisa pública, no meio da rua, a igreja precisa tratar. Porque aí há temor. Hoje, infelizmente, quando se faz, né, nas ocultas. Aí eu pequei, eu fiz um adultério,
aí falo para 1, 2, pronto, a igreja ninguém sabe, daqui mais um pouco a pessoa fica 3 meses sem participar da comunhão, daqui mais um pouco volta, quer dizer, aí é caso e caso, mas aqui nesse caso aqui, é bom pontuar porque às vezes os irmãos estão ouvindo, não entendem, pensam que nós estamos falando que não devemos tratar os nossos pastores com respeito. Não, e muito pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que honrar, né? E tratar com respeito aqueles que presidem entre nós. Exatamente. O apóstolo Pedro ainda vai dizer, né, que é para respeitar, é para honrar, porque eu também sou presbítero junto com vocês, mas não faça por torpe ganância e nem por vanglória. Exato. Faça com alegria. A nossa questão aqui é você focar em um homem e achar que esse homem vai ser o seu mediador. Não, o nosso mediador é Cristo. Quando se trata agora a igreja, aí a igreja nós temos os ministérios. Exatamente. Tem aquele que tem o ministério pastoral, tem que nós como somos uma instituição, como igreja de Cristo, nós somos organismo vivo. Agora, como sociedade, nós somos instituição. Exato. Tem que ter um que preside, tem que ter aquele que dirige o culto, tem que ter aquele que dirige a congregação, que muda de atividade, que coloca dirigentes de oração, que troca o líder dos jovens, que muda o tesoureiro, que coloca o porteiro, que contrata o zelador, que cuida da reforma. Isso é a parte, que é o que nós não podemos misturar. Porque às vezes a pessoa pensa, pode por vezes pensar, que o pastor é o seu sacerdote, que ele vai lá, apresenta e que a oração dele é superior à sua. Não. O nosso mediador é Cristo. A nossa bênção, o nosso privilégio é que Deus, quando olha do céu para nós, ele nos vê por debaixo da nuvem. Né? Essa nuvem do sangue. Ele só nos olha pela nuvem. Claro. Se ele der uma olhadinha fora da nuvem, ele nos mata tudo. É. Então, como nós estamos debaixo da nuvem, Cristo é o nosso mediador. O sacerdócio universal da igreja, uma doutrina bíblica fundamentada na pedra, que é Cristo. Essa questão da pedra, Jesus um dia vai dizer a Pedro, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A questão da pedra, irmãos, Jesus, ele é o nosso fundamento. Ele é o fundamento. E nós estamos fundamentados nele. E nesse sacerdócio, nós temos a alegria, hoje nós temos o privilégio de darmos continuidade no reino. Porque nós não vivemos o reino na sua plenitude, mas nós conseguimos viver o reino na sua essência. Essa talvez seja a nossa dificuldade. Gostaríamos de viver a plenitude, mas a plenitude nós só a viveremos com Cristo. Agora, a essência desse reino é o amor. A essência desse reino é a misericórdia. A essência desse reino é o presbítero Sérgio dar uma olhadinha para mim e falar: pastor Luciano é mais fraco. Ele até é pastor, tadinho, mas ele é mais fraquinho. Mas eu não vou criticar, não. Eu vou colocar o meu ombro aqui e vou ajudá-lo a servir a Jesus. Vou ajudar ele a carregar a cruz e vamos caminhar junto, porque nós dois temos que chegar junto. Eu quero ir, mas eu quero que ele vá também. Que às vezes nós não conseguimos viver essa essência. Eu quero isso, o Sérgio não foi, a Bíblia estava aí, a igreja estava aí, não, eu quero ir, mas o presbítero não, Sérgio, eu quero que ele vai, eu quero chegar lá e encontrar, quero ir a esposa dele, quero ver filhos dele lá, quero ver meus filhos lá, minha esposa lá, meus irmãos lá, quero chegar todo mundo junto lá. Porque isso é o privilégio da igreja. Nós não vivemos o reino na plenitude, mas nós temos a obrigação de viver esse reino na essência. E a essência é o amor. A essência, esse exercer, porque o sacerdote também, irmãos, o sacerdócio naquela época era algo que vinha de Deus, mas no meu ponto de vista, você tinha que amar. Que você dedicar 25 anos, longos anos da sua vida para servir um povo sem salário, sem direito à herança, para comer do que aparecia, para servir de intermediário entre Deus e o povo, correndo diariamente risco de vida. Não era um risco que se corria uma vez. Todos os dias que você apresentava o sacrifício pela manhã, pela tarde, se Deus não se tornasse propício, e se você quebrasse alguma das regras impostas pelo Senhor, alguma das ordenanças, você já morria.
Que alguém pensa, era só se entrasse lá na Arca da... Não, irmãos, era tudo ritual, tinha que ser cumprido, senão morria. Então era algo por amor. Então nós temos que servir a este Deus, continuarmos exercendo. Hoje nós não somos esse sacerdote daquela época, mas nós podemos viver essa essência, servindo uns aos outros e servindo a Cristo com amor. Sabendo que como sacerdotes hoje, baseado lá em 1 Pedro, que nós somos nação santa, né? Sacerdócio real, povo adquirido, hoje nós temos o quê? Acesso, né? Acesso ao trono da graça. Eu fico pensando, a gente não pode falar muito porque, né, a gente é falado, mas quando Jesus disse para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ele, olha a responsabilidade, né? Jesus está transferindo, dizendo, eu sou o modelo. Então, tu já andou comigo 3 anos e uns quebradinhos. Tu já viu quantos perrengues, tu já se lembra que tu conseguiu até andar sobre as águas, né? Milagre, maravilha, multiplicação, ressuscitação, de tudo quanto é coisa. Agora, cabe a você continuar esse ministério. Porque quando você tem um cargo, né, e às vezes quando fala sacerdote, pensa em mil, né, ou levita, ou pastor presidente, pensa bem, você tem que visitar. Jesus, onde é que Jesus andava durante o dia? Era raro, ele ia no templo uma vez ou outra, no sábado, na sinagoga, mas Jesus estava comendo poeira. Sempre. A roupa de Jesus era tão comum que quando Judas foi, né, pago para identificar, ele teve que beijar, porque ele não estava diferente dos seus discípulos. Não é aquela coisa que você olha assim, pá, chegou o homem, olha só, olha que carrão, né? Quando não vem de helicóptero, de avião. Até rimou. Olha que carrão, quando não vem de helicóptero, de avião. E não vive numa mansão. Oh, meu Deus, tá piorando. É parecido o modelo de Jesus. Tinha uma casa, como diz um pregador aí que não lê a Bíblia, Jesus tinha uma casa na beira-mar, era marceneiro e fazia a construção dos móveis assim, né? Faça-se um armário, e ganhava dinheiro para comprar casa na beira da praia. Isso é o evangelho que nós estamos vivendo? Não. O evangelho mostra que Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Imagina, Jesus falou para ele, se eu, sendo mestre, lavo o pé de vocês, se o julgamento já começa por mim, então se a vara verde vai ser queimada, vai ser, né? Imagina a palha, imagina. Então, nós não somos maiores que o nosso Senhor. Então, se ele deu exemplo indo na rua, tocando em leprosos, porque não podia tocar em morto e nem leproso. Jesus foi lá pro leproso e toca no leproso. A mulher que estava com fluxo de sangue toca em Jesus. Quer dizer, tem gente que não aceita nem ser tocado. Vai cumprimentar, tem até... Ele vai ministrar, tá com aquela roupa toda, né? Não pode amassar, se tu for abraçar, tem que abraçar com jeitinho. Eu já fui apertar a mão de pessoas que parece que tem nojo da gente, né? Toca assim, bem levinho, não aperta, né? Então, Jesus dá o modelo. Quando você olhar para o seu irmão, não te compare a ele, dizendo assim, eu sou melhor que o meu irmão. Te compara com Jesus. Ele é o parâmetro. Ele é o parâmetro, é o modelo, diz assim, ó, eu sou igual a Jesus. Eu ando de dia e de noite na rua, me preocupando com o próximo. Não julgo, né? Ô Jesus, esse camarada aí, ó, quem pecou? Olha só, né? Foi ele, os pais dele, os avós, acreditava até na terceira, quarta. Se para com isso. Ô, gente ruim. Quando vem lá os filhos do trovão, Jesus não aceitaram nós lá. Vamos mandar descer fogo do céu. Vocês não sabem que espírito vocês são? Jesus ensina. Olha o capítulo 5, 6, 7, o Sermão do Monte. Então, essa é o parâmetro de Jesus. Nós devemos seguir o modelo de Jesus, não o modelo dos homens. E aí eu creio que é a grande dificuldade nossa como cristão, porque nós ficamos muito aquém do desejado, né? Se você vê quantas visitas você fez durante esse ano, quantas vezes você foi no hospital visitar alguém que não seja teu parente, quanta coisa você se despojou para dar para o teu próximo.
Às vezes dá uma oferta lá de R$2, R$5, isso aí é irrisório. Mas às vezes você ir na casa de uma pessoa simplesinha, né? Oferecer um almoço para uma pessoa que jamais vai te convidar porque não tem condições. Jesus, se tu amar só o teu amigo e tu der um banquete só para quem pode te retribuir, ui, tá ficando feio. Jesus disse que nós não fizemos nada. E aí, irmão, nós estamos no terceiro tópico, né? O maior e mais perfeito tabernáculo. Porque essa, irmãos, voltando agora para o maior e o mais perfeito tabernáculo, começa com o santuário terrestre. Voltando àquele tabernáculo construído, naquele lugar aberto, 50 por 22,5. Né? Mas, voltando para o que Cristo falou. Ele é a pedra de esquina. É o que sustenta o edifício. Ele sustenta o edifício. E o que o presbítero irmão Sérgio falou é como diz a meninada nova de agora: passa a régua e encerra. Ele é um modelo. Eu não olho para o presbítero irmão Sérgio, que Paulo falou. Paulo até falou assim: olha, vocês até podem me imitar porque eu imito Cristo. Porque tinha Cristo como... Ele tinha Cristo como o seu parâmetro. E ele viveu isso. A essência dele foi essa. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós agora como sacerdotes, na questão de que Pedro fala, é nessa continuidade. É essa essência. É esse amor. É essa fé não fingida. Claro, porque quando nós olhamos assim, eu tenho um cachorrinho lá em casa, muito querido, né? Uma cachorrinha que eu peguei na rua. Então, quando eu tô comendo, ela vem e fica batendo em mim para me dar alguma comida, porque eu sempre dou comidinha para ela. O meu menorzinho de 12 anos provoca muito ela vive, né, mostrando os dentes. Mas quando ele vai comer também, ela vai lá e se torna amiguinha dele. Ela é leal com ele. E aí quando nós olhamos esse parâmetro de Jesus, por isso que a gente fala que Jesus é o modelo, porque ele é o fiel. O pastor Luciano trabalha com construção. Se ele quer saber se uma parede está fora do prumo ou fora do nível, ele tem um instrumento, né? Se estiver no nível, está no prumo. É isso? Botou lá, a parede não é o que determina é a ferramenta, é o prumo. Então, se a parede estiver torta, ele mostra. Se estiver reta, mostra. Quer dizer, ele é o fiel. Deus é o fiel. Nós somos leais. Nós não somos fiéis. Porque na hora que o negócio aperta, a gente cai fora. Quer dizer, por isso que eu não posso ser um parâmetro. Porque quando eu estou em aperto, eu posso fazer como o Abraão. Não é minha mulher, não. É minha irmã. Porque eu corro risco de vida. Não, presbítero Sérgio, eu posso fazer como Pedro. Porque irmãos, eu até não critico Pedro. Eu não critico Pedro porque Jesus não faz crítica a ele depois. Ele só se viu em aperto. Ele se viu em aperto. Eu vou salvar minha pele. O homem estava sendo julgado. E na realidade, ele tinha tido uma revelação que Jesus era o Filho de Deus, mas ele ainda não estava cheio do Espírito Santo para absorver a questão do risco de morte. E ele falou: não, eu não conheço. Agora, imagina se você botasse Pedro como o fiel da balança. Nós estamos perdidos. Conheço, excomungou, falou um monte de coisa. Não, eu não conheço nunca. Olha, irmão, se Pedro falar algo tão engraçado assim... Se não fosse drástico. Se não fosse drástico é a palavra. Mas é o seguinte, ele fala algo que ninguém em Jerusalém podia falar. Eu nem nunca ouvi falar disso. Como que ele nunca ouviu falar se aquele final de semana a única conversa era: vai soltar Barrabás ou vai matar Jesus? O que é que nós vamos fazer? Essa era a conversa, era o assunto da roda. Mas você vê que Jesus, você vai observar que Jesus vai mostrar para nós: não olha para mim. Eu sou o padrão, eu sou o exemplo. Se você olhar para mim, tanto é que quando ele ressuscita, ele vai mostrar para nós que ele nem comenta o assunto. Ele fala, avisa para Pedro. Exato. Eu ressuscitei. Pedro VII bateu o coração lá na boca. Preciso falar com ele. Esse Jesus, agora que eu falo. Quando ele encontra, eu não sei o que Jesus conversou com Pedro, também não me interessa. Eu só sei que Jesus conversou com Pedro, falou: continua cuidando das minhas ovelhas, continua levando o trabalho adiante, faz a minha obra, o Espírito Santo desce, o homem prega, as almas converte, o nome do Senhor foi glorificado. Entenderam então? Fiel, a minha cachorra é fiel comigo enquanto eu tratar ela bem. É verdade. Se eu começar a maltratar ela, ela cansa. E ela vai me morder, ela vai me tratar mal. Porque ela é leal.
Então nós temos Cristo como fiel. Como a Bíblia vai dizer, se nós permanecer fiel, ele é fiel. E se nós formos infiéis, ele fala a Timóteo, né? É. Se nós formos infiéis, todavia, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Tem outra passagem que vai dizer assim, tendo Jesus como nosso autor e consumador. Ele é aquela figura que nós olhamos assim, ó, posso me decepcionar com o Luciano. O Luciano pode se decepcionar comigo, mas com Cristo jamais. Não. Eu estou saindo revoltado da igreja porque aquele pastor me tratou mal, porque me humilhou, que não. Tá, mas Jesus não te humilhou. Jesus não te tratou mal, né? Não vou mais para a igreja porque está tudo errado. Não está tudo errado, irmão. Eu estou lá, eu sei que tem coisa errada, mas eu permaneço tentando viver na palavra de Deus. Tem outros, Elias chegou a dizer, né? Só eu. Ficou filho. Só eu, crente. Oh, meu Deus. Eu. Você não é sozinho, não. Sou desigrejado, não. A Bíblia nos recomenda a vivermos em comunhão. Com bom e com suave, que os irmãos vivem em comunhão. E é bom porque daí você sabe a necessidade do teu próximo, você parte o seu pão, você ajuda, aprende. E a gente aprende, né, irmãos? Aprende. A maior questão do congregar é você conseguir suportar o seu irmão. E suportar é botar o braço embaixo. E ajudar assim, mesmo. Não é dizer assim, eu aguento. Não, o suportar... É isso. É ter o ponto de você ir num culto e ver o atribulado lá, e você... abençoar ele. Como é maduro, diz assim, eu aguento um culto ruim. Porque quando eu sou crente, eu aguento um culto ruim. Até uma mensagem que está fora. Mas quando eu sou criança, quando... reclamo. Aí eu me desvio, saio fora. E outra coisa, né, irmãos, como Jesus é o padrão, ele não nos decepciona. E aí não é a igreja, porque a igreja militante não está errada. Mas instituição e onde nós nos congregamos tem problemas porque tem seres humanos. Olha, eu vou mais longe. Sempre dizia um amigo meu, o difícil é se congregar. No céu aconteceu uma coisa terrível também. Houve uma rebelião. E olha que é o céu. E é Deus que administrava, né? E administra. E aí? Então, irmãos... Então não espere. Na sua casa às vezes dá umas revoltas. Se a tua esposa pudesse dizer o que tu já fez, o que a minha esposa já fez, o que meus filhos já fizeram. Na minha casa, que tem só 4 elementos. Às vezes na casa de 2. Eu já vi gente brigar consigo mesmo. Na ausência de um, vai eu mesmo. Eu já briguei comigo mesmo. Como é que tu fez um negócio desse? Agora imagina você congregar um povo. Cada um pensa de um jeito. Pensamentos, culturas, maneiras de serem criados. Não, tem que ser amarelo. Não vermelho. E é complicado. É complicado. Mas nós estamos aí para isso. Dá Jesus certo morreu para isso. E dá tudo certo, irmãos. Nós estamos, né, terminando esse trimestre com bastante alegria. Foi bom, né? Foi muito bom. Eu creio que deu para a gente aprender. Eu nunca digo rever. Deu para aprender porque a palavra de Deus é viva. E eficaz. Então nós aprendemos muita coisa boa. Agradecer os irmãos. Agradecemos os irmãos que nos acompanharam aí. São... Pedir desculpa meses. Que algumas lições saiu o microfone, ficou sem som. Nós tivemos um problema aí com a questão do nosso áudio, né, o nosso som, mas nós estamos lutando para aperfeiçoar. A sua permanência com a gente, a sua constância em assistir às aulas, nos fazer lembrar, porque antes de eu ver as aulas, alguém já me manda o áudio, pastor Luciano, não ouvi nada. Eu falo, meu Jesus amado. E essa lição é um subsídio, nós não passamos a lição, né? Como nós não temos o hábito de ler toda a lição, porque é só um subsídio, só para, eu vou dizer assim, é para abrir um leque para a gente pensar de uma maneira melhor o quanto essa escola pode ser proveitosa. Que vem o próximo trimestre, que nós estejamos juntos para aprendermos juntos, compartilharmos. E é uma alegria, continue se inscrevendo no canal, continue compartilhando as nossas aulas. E daqui a uns dias tem mais coisa nova para nós aí. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. E que tenha encerramento de trimestre aí na congregação, abençoado aí com seus alunos, em nome de Jesus.